Tudo bem, pessoal? Gostaria de saudar a todos para mais um encontro nosso nessa série de podcasts que a gente possa abordar os temas relacionados ao desenvolvimento do líder em saúde. Lembrando, hoje é o nosso quinto encontro da nossa série e esse é um encontro muito especial, porque nós vamos tratar de um tema que, além de ser um tema profissional, um tema de interesse das nossas empresas, é um tema de importância para cada um de nós, porque todos nós, como profissionais, vivemos o desafio de ocupar posições, de permanecer nas empresas, de fazer seleções para novas posições. Então, hoje o tema do nosso encontro será os desafios de atração e retenção dos profissionais no mercado de saúde. E como convidado para fazer esse debate, essa conversa comigo, nós temos hoje aqui no estúdio o Dr. Norberto Chaddad. O Norberto, eu vou apresentar ele aqui para vocês, depois ele vai poder falar, mas o Norberto é hoje uma das principais referências do mercado em termos de busca de executivos, de coaching, mentoria. Ele é o presidente da empresa Thomas Case, que é uma empresa que hoje atua em São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Florianópolis, com escritórios nestas cidades, mas faz seleção de executivos para todo o Brasil. A Thomas, ela faz consultoria em transição de carreira, recrutamento, assessment, coaching, seleção de executivos. E o Norberto atua somente há 48 anos na formação e desenvolvimento de executivos no Brasil. Então, eu queria primeiro saudar o Norberto, dizer que é um prazer poder estar compartilhando com várias lideranças em saúde do Brasil inteiro a possibilidade de poder debater esse tema com uma autoridade tão importante e relevante como o Norberto. Boa noite, Norberto. Olá, boa noite. Muito obrigado mesmo pelo convite de participar dessa conversa. Nós que estamos há 48 anos no mercado fazendo exatamente o que você falou, selecionando os melhores executivos que nós achamos que seriam ideais para as empresas e instituições que nos contratam. Aí tem muitos detalhes que ao longo da conversa eu vou poder falar para você, porque o grande problema, e é um problema, que nós temos enfrentado, e a nossa pesquisa que a Thomas Case e Associados faz anualmente, é a não adaptação à cultura das empresas. Não é a parte técnica, não é a parte, às vezes, até um pouco comportamental. É como ele se enquadra naquela empresa. E eu vou te falar um número que talvez seja uma grande surpresa para vocês todos. 70% das demissões provocadas ou demissões que o profissional realmente acaba se demitindo é por não adaptação à cultura da empresa. Então, eu começo fazendo uma pergunta para você que é muito interessante. Você substituiu uma pessoa, o antigo CEO, e eu participo do HCOR há muitos anos, ele ficou 46 anos. Então, existia uma cultura, é lógico, ele era o CEO, você sabe disso. E hoje, depois de quase 6 anos que você está lá, né? Você começou 6 de janeiro de 2020, em pleno início quase da pandemia. É lógico que a cultura organizacional hoje é outra. E eu queria ouvir você como a liderança vê esta mudança de cultura. O que você fez? Porque o HCOR hoje é um hospital de excelência. É muito importante isso. É um dos hospitais mais importantes em excelência. E você conduz a cultura organizacional. Eu quero saber como você faz isso. Eu acho que o primeiro ponto importante é que você pode ser selecionado por uma empresa, mas você também tem que selecionar a empresa que você vai trabalhar. Sem dúvida.
né? E depende aí dos valores pessoais que cada um tem, né? Trabalhar numa empresa que tem um propósito bacana, é uma empresa séria, que trabalha com qualidade, que quer fazer o certo, você primeiro se sente muito bem estando nessa empresa. Eu já repeti várias vezes, eu estava em 2019 trabalhando na Central Nacional Unimed, quando eu recebi o convite para participar da seleção no HCOR. E eu vou ser eternamente grato à Associação Beneficente Síria, porque eu estar em 2020 no HCOR e a pandemia chegando em 2020, se eu estivesse trabalhando numa operadora, eu ia ter ficado 2 anos em home office. Verdade. Né? E eu tive a oportunidade de viver a pandemia na fronteira, na trincheira de combate. Na trincheira, isso. E isso fez, em primeiro lugar, você chega e você conhece as pessoas que estão trabalhando nessa organização. O HCOR hoje, como qualquer empresa, ele fez uma transição cultural, mas ele continua com o principal valor da instituição, que é cuidar bem do doente na beira do leito. Isso não modifica. O que é importante é que esses fatores, a cultura de uma organização é o que tu aceita, é o que tu tolera, são comportamentos desejados, comportamentos não desejados, e que muitas vezes tem que deixar muito claro quais são esses comportamentos, quais são esses rituais. Sim. E muitas vezes as pessoas, elas têm muita competência, mas não necessariamente já está alinhado com as questões culturais. E eu acho que esse é o ponto muito importante. Na minha trajetória, trabalhando há 40 anos na área hospitalar, eu conheci vários executivos competentes que não permaneceram nas empresas, porque eles queriam que a empresa fosse uma outra coisa. E a empresa não vai ser uma outra coisa. A empresa é uma empresa filantrópica, preocupada com qualidade. Já tem os valores enraizados. Não vai abrir mão da qualidade na beira do leito para aumentar 1 ponto percentual no EBITDA, porque o propósito está acima do... Então, o que eu acho que é o mais importante é tu formar uma equipe de líderes que esteja alinhado com estes comportamentos. E não é fácil, né, Norberto? Não. Tu não consegue fazer em 6 meses, nem 1 ano... Não. Nem 2 anos. Não. E uma questão que eu acho importante, você nunca deve criticar a cultura anterior, porque aquela cultura, ela foi levou até o aqui, hospital, né? até aquele momento. Lógico. Você tem que contribuir para uma nova cultura, né? E isso é uma evolução. As organizações vão viver mais de 100 anos e nós vamos passar por essas organizações. Nós temos que entender a nossa transitoriedade. E eu gosto muito de trazer o conceito tradicional de gestão de pessoas, porque hoje você tem que ter, para dizer que alguém é competente, primeiro você tem que entregar resultado. Eu sou muito competente, mas se o seu resultado não é bom, competência é entrega de resultado. E para entregar resultado, você tem que ter conhecimento, você tem que fazer cursos, participar de podcast, buscar formação acadêmica, ler muito para buscar conhecimento. Você tem que ter habilidade, você tem que saber fazer. A liderança é um ato de habilidade, né? Não adianta eu ler todos os livros e não saber liderar as pessoas no momento da crise da instituição. Você tem que ter atitude, você tem que ter motivação. Eu tenho que acordar todo dia de manhã e saber que o mercado está em crise, saber que tem uma pandemia, mas eu tenho que estar motivado, eu tenho que estar com muita vontade. E eu gosto muito de uma expressão que é: motivação é uma porta que se abre por dentro, cada um que abra a sua, e cada um que sabe, para mim pode ser de um jeito, para as outras pessoas de outro jeito. Mas tem uma questão que são os valores da pessoa. E que valores você prioriza como CEO de uma instituição como o HCOR? Que valores você mais prioriza? Eu entendo que quando você trabalha no hospital, você tem que ter um senso de urgência na necessidade do paciente. Você tem que ter a capacidade de priorizar o que importa para o paciente. E se nós tivermos que ter um conflito para discutir algo, para melhorar um processo, para melhorar o atendimento ao paciente, eu não posso abdicar do conflito porque eu não quero ter uma relação conflituosa. O conflito tem que ser baseado em processo, não em pessoas. Então, a sinceridade, a forma aberta de poder se posicionar.
Eu acho que a cumplicidade de você poder saber que quando tem uma situação ruim, você tem que estar junto, né? Hospitais, ele tem uma característica, hospitais acontecem eventos indesejados. Oh, Se você imprevistos. Se você culpar, se você punir, muitos desses eventos não serão comunicados para que você possa melhorar o processo. Então, quem trabalha em um hospital tem que ter a clareza de que nós trabalhamos na indústria mais importante que existe, que é a indústria da vida, né? E para isso, a gente tem uma carga emocional muito grande quem trabalha em um hospital. E os hospitais, o ser líder, quando você busca certamente uma liderança numa instituição, e aqui é um ponto importante, na sua experiência, já tendo conversado com milhares de pessoas, quando você tem que buscar um líder para uma organização de saúde, quais são as competências mais críticas que no processo de seleção são decisivas para indicar ou não um candidato? Eu vou definir para você em 2 palavras. Uma liderança humanizada. Ele não pode ser um líder agressivo. Ele não pode ser um cobrador de definições e de atitudes. Ele tem que observar muito, conhecer as pessoas que estão ao redor dele e subordinadas a ele. Porque você falou uma grande verdade. Qual é a finalidade? É atender o paciente, o ser humano, a pessoa. Então, respondendo à sua pergunta, nós, e já colocamos inúmeras pessoas profissionais, incluindo médicos hoje, coisa que antes da pandemia era muito difícil um médico nos procurar querendo uma nova posição. E nós temos vários clientes médicos hoje. Então, o que a gente diz para eles? Você tem a sua competência técnica, mas olhe o seu lado humano. Como você se relaciona com as pessoas. Como você prioriza a saúde em lugar de priorizar qualquer outra coisa. Isso é muito importante. Priorizar o ser humano. Então a gente vê isso e aplica testes, e dá respostas, e dá diagnósticos para eles. Hoje tem um produto, eu diria assim, que chama-se assessment. Uma tradução de avaliação. E a gente dá um diagnóstico. Isso a gente faz. Dependendo do cargo, alta gerência para cima, você vai fazer o assessment. Porque no final do assessment, que são algumas sessões, a gente até diz para ele, você não está preparado para tal posição. Entenda isso. Não veja como uma crítica. Mas você tem que se preparar. Você está dizendo que você quer ser ABC. Não está no momento ainda. Você tem que se preparar. Essa é uma conversa difícil, né? Muito. Que a pessoa nem sempre aceita isso. Ele acha que ele está pronto para exercer aquela posição. Mas é nossa obrigação dizer para ele, não. Você não está pronto. Agora, se você fizer A, B, C, D, aí você volta e você estará pronto. Eu acho que tem uma questão importante, Norberto, que é a carreira. Sem né? dúvida. Porque você, ao fazer um assessment, e muitas pessoas devem procurar Thomas para poder ter apoio para se posicionar no mercado, você vai ter o assessment e você tem que montar um plano de desenvolvimento para que você transforme aquele diagnóstico. Você, a favor do profissional. Nós temos que entender que a carreira é uma construção. E à medida que tu for galgando cargos, vai aumentando as exigências técnicas, emocionais. Né? Você tem que estar preparado para pressão, você tem que estar preparado para liderar um maior número de pessoas. Isso é uma construção. Né? Mas para a gente começar essa construção, e eu tenho na minha trajetória profissional, quando eu fui trabalhar no Moinhos de Vento, antes de decidir se eu ia trabalhar no Moinhos ou não, o antigo CEO do Moinhos, o Dr. João Polanzik, disse assim, Torelli, eu vou te oferecer um assessment. Eu não tinha nada definido, mas assim, independente se tu vir para cá ou não, tu pode fazer o assessment. Eu disse, puxa, que legal, né? E aí evoluiu a negociação e eu aceitei ir para o Moinhos e não tinha saído o resultado do assessment ainda. Aí eu cheguei assim, meu Deus, imagina se o assessment isso não é positivo. Mas eu entendi que aquele assessment era o ponto de partida para a construção
de novas competências para mim poder efetivamente desenvolver aquilo que eu não tinha a clareza, porque tudo começa por eu me conhecer e por eu aceitar o que eu faço bem feito e quais são os pontos que eu tenho que desenvolver. Então, um executivo, ele não pode, na minha visão hoje, estar no mercado de trabalho sem ter um assessment atualizado que faça com a clareza de que posição ele está, e ele não pode não ter um plano de desenvolvimento planejando o que ele vai esse ano trabalhar para poder efetivamente melhorar suas competências. Eu vou te interromper para falar uma coisa. Nós temos uma pesquisa feita em janeiro desse ano. E a área de saúde eu destaquei justamente para poder falar com você. Nunca houve, nos últimos 20 anos, uma rotatividade tão grande de CEOs na área de saúde como 2024. Nunca. Se eu te falar os números, você vai ficar 40% dos CEOs da área de saúde giraram. Giraram. O que quer dizer isso? Olha a preocupação. O que acontece? Falta de competência? Não. É não adaptação. É não entender o que aquela instituição quer dele. 40%. Antes era 16, 17. Sim, uma posição Tanto é que, eu já vou repetir, o seu antecessor ficou 46 anos. Imagina, girando desse jeito. Olha a importância que tem a área de saúde nesse setor, nos CEOs. Tem que achar a pessoa certa, que entenda os meandros do que é a área de saúde. Tem a beira do leito e tem a parte administrativa. Sim, tem o resultado financeiro e tem os resultados de qualidade. Pronto. E quando você avalia o currículo de um executivo, antigamente se dizia que você deveria ficar muito tempo trabalhando numa organização. Estabilidade era tudo. Então, você pegava um currículo e tinha 10 anos numa empresa, esse é um bom profissional. E eu me lembro que a minha carreira na área hospitalar começou como chefe de recrutamento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Naquela época que tu abria a carteira do trabalho, e se tivesse menos de um ano em 2 empregos, tu nem era chamado para entrevista. Não, mas na tua visão, qual o ciclo adequado de um executivo? Pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. Numa posição de destaque, alta gerência para cima. Alta gerência, que eu digo, gerência de primeira linha, diretoria e até CEO. Aí sim ele tem uma carreira. Aí sim ele está fortalecido. Então, e felizmente também hoje, Torelli, hoje, 2025 já, as instituições estão valorizando a experiência. Isso é muito bom. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás da importância dos 50 a mais. Sim. E hoje está acontecendo isso. Ontem mesmo eu entrevistei uma pessoa que é candidata a um cargo de CEO, ele tem 60 anos, e está absolutamente preparado, porque ele ficou 8 anos numa empresa. Ele tem repertório. Sim. Ele tem o que falar, ele tem o que contar, ele tem que dizer, essas foram os meus sucessos. Isso é muito bom, não é verdade? Então, você me pergunta, é isso que a gente olha. Quando eu olho um currículo, eu digo, deixa eu ver. 1 ano, 2 anos, é muito pouco. Aí você tem que perguntar, por quê? Vem aquela pergunta. Lógico, eu tenho que perguntar, por que você ficou tão pouco? A culpa é sempre da empresa. Não é bem assim. Hoje também, Torelli, hoje, há muito tempo já a gente faz isso. É preciso saber a cultura, aquilo que chama, um produto que chama pesquisa de cultura e clima, que é muito bem-vinda hoje nas empresas. E nunca como agora, desde 2024, pós-pandemia, por causa da história do home office, e volta e não volta, é híbrido, não é híbrido, a gente quer saber como está a cultura e clima da organização. É muito importante. E você tem surpresas. E você tem que administrar essa surpresa. Sim. Você imagina que está tudo maravilhoso? Não está. Não está. É preciso fazer algumas ações para transformar aquilo
Um clima bom, saudável, onde todos trabalham com vontade de trabalhar naquela instituição. Porque se ele vem trabalhar pensando em sair, ele já não vai fazer um bom trabalho. E tem uma questão importante, porque se você avaliar uma empresa na questão do clima, da cultura, você vai ver que tem várias empresas dentro da sua empresa. Você tem alguns setores que são compatíveis com as melhores empresas para trabalhar. Sim. Né? E tem outros setores que são compatíveis com as piores empresas para trabalhar dentro da mesma empresa. E o fator importante, o diferencial, se chama a liderança. E não se trata de uma liderança que cobre mais ou cobre menos, mas que seja uma liderança que ajude as pessoas a crescer, que ajude a desenvolver. Tanto no Moinhos, quanto no Sírio, quanto no HCOR, tem uma pergunta que é feita na pesquisa de clima, que ela diz o seguinte: quantas vezes o teu líder sentou para conversar contigo sobre você? Né? E a frequência de vezes, ela é a variável mais importante para o engajamento da pessoa na organização. Por quê? Porque você está dando atenção para a carreira daquela pessoa. E não é passar a mão na cabeça. Muitas vezes é chamar a atenção de uma forma direta para que a pessoa tenha a oportunidade de melhorar. Eu costumo dizer que todo mundo tem o direito a passar uma noite mal, né? Quando recebe um feedback de algo que tem que melhorar, desde que isso seja pensando no bem da pessoa e de uma forma construtiva e não destrutiva. Eu tenho uma técnica que eu desenvolvi nesses tantos anos de atividade. Chamo a pessoa, o meu primeiro escalão. Olha, queria conversar com você. Olha, você tem esses pontos aqui muito bons, hein? Você tem feito isso. Destaque positivo. Parabéns, sempre. Parabéns. A empresa te agradece a sua dedicação, a sua força de trabalho, os seus resultados. Mas, e aí vem, você precisa melhorar A, B, C. De uma forma clara e objetiva. A pessoa se sente muito bem, sabia? Sai agradecendo, porque você destacou aquilo que ele tem de bom. E todos nós temos muita coisa boa, mas também temos defeitos. E é bom que tenha alguém, como você acabou de falar, que diga para ele: olha, pensa nisso que eu estou te falando. Como você pode melhorar este ponto? E você vai ser, então, um super executivo. E você pode pleitear uma subida. Não é verdade? Não, se as pessoas não vê, não, porque eu sou ótimo, eu trabalho muito, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E daí? E daí? E o seu futuro? Outra pergunta que você tem que fazer: como você se vê daqui a 5 anos? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma maravilhosa pergunta. E as pessoas titubeiam para responder. Como você se vê? Eu tenho diminuído até os 5 anos, eu tenho falado 3 agora. Como você se vê? A pessoa tem que saber. Não, eu vou estar fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, na mesma... Não, pensa em o que você tem feito para evoluir. Você tem estudado, você tem procurado ajuda. Quantos livros você leu? Quantos livros você lê? Não simplesmente cuidar da rotina, aí daqui a 5 anos, não 3, você vai estar realmente fazendo a mesma coisa. E não adianta pleitear promoção. Porque hoje, Torelli, vamos resumir, tem muitas ferramentas. Hoje tem uma mentoria. Mentoria que não existia anos atrás. Eu fiz o curso de mentoria. Claro, foram vários finais de semana aprendendo como você pode cobrar o trabalho das pessoas de uma forma positiva. Essa que é a verdade. E a mentoria te dá isso e mostra. Então, o que eu quero dizer, resumindo, é que hoje existem muitas ferramentas. Não progride quem não quer. Quem tem preguiça, quem está acomodado na posição, acha que eu sou eterno aqui, é coisa nenhuma. Você tem que entender que a evolução hoje é muito rápida. Olha, aproveitando o gancho, a inteligência artificial hoje vai mudar tudo. Está mudando. O meu pessoal,
está tendo aulas de inteligência artificial dentro do nosso produto. Está melhorando muito. Não vou abrir mão das pessoas. As pessoas continuam sendo muito importantes, porque são elas que usam a inteligência artificial. Mas eu já posso te dizer hoje que nesses últimos meses eu tenho forçado e trazido gente para ensiná-los a aproveitar esta ferramenta fantástica que é a inteligência artificial. Mas sempre dizendo, eu não vou substituir você. Eu quero que você faça mais, porque a inteligência artificial vai te ajudar a fazer mais. A empresa vai crescer e você também. Tem uma questão que eu acho que é muito importante. Primeiro, né? Você tem que ter o seu assessment. Sim. Segundo, você tem que saber o que você quer ser em 5 anos. Terceiro, você tem que ter um plano do que você vai fazer hoje, vai fazer semana que vem, vai fazer mês que vem, para estar preparado daqui a 5 anos para ser aquilo que você quer ser. Então, se você quer correr uma maratona, não adianta correr no final de semana que vem. Você vai ter que fazer todo um preparo para isso. E aí você tem empresas que, quando buscam executivos, valorizam mais trazer pessoas de mercado do que valorizar as pessoas da própria empresa, até porque as pessoas da própria empresa não estão sendo desenvolvidas adequadamente para essa oportunidade. Aí é que está. É muito melhor reter os talentos, mas desde que esses talentos também correspondam àquilo que a empresa precisa deles. Com isso que você falou agora há pouco. Você está se preparando para crescer? Se não, eu sou obrigado a ir no mercado. Por isso que eu tenho tanto cliente pedindo executivos. Por quê? Porque não tem ninguém na empresa para ser promovido. E por que não tem ninguém? Porque não se prepararam. Pronto. E aí vem aquela questão que eu escuto já escutei de vários executivos. É uma injustiça, porque quando buscar alguém... Essa questão de vitimização, de achar que você não foi escolhido porque a empresa quer buscar... Na verdade, você constrói a sua nova posição no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Eu era o superintendente de operações do Moinhos de Vento. E o CEO era o Dr. João Polanzik. Um dia o Dr. João disse assim para mim, Torelli, tem uma apresentação agora no anfiteatro para todos os líderes. E eu queria que tu fizesse. Eu disse, Dr. João, as pessoas têm expectativa de ouvir você, que é o CEO da companhia. Ele disse, mas eu quero que tu faça. Eu digo, meu Deus do céu. Tá bem, mas o senhor faz a abertura. Ele disse, não. Eu quero que tu faça a abertura e tu faça a apresentação. E ele sentou na 5ª fila. Opa! E eu disse, meu Deus do céu. E fui lá, e eu, como eu não tinha opção, eu fiz a apresentação. Né? Depois tinha uma reunião de conselho. Ele disse, Torelli, tu apresenta na reunião de conselho os dados? Eu disse, doutor João, eu posso lhe ajudar, mas estou te pedindo para te apresentar. Isso aconteceu durante um tempo. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim, olha, eu decidi me aposentar e eu te indiquei para o conselho para tu assumir como CEO do Hospital Moinhos de Vento. Na verdade, ele estava me dando oportunidades sem eu saber. Sem te comunicar. Para que eu pudesse mostrar o meu conhecimento e a minha competência. Então tem que estar claro, principalmente para esses jovens que estão nos assistindo, que você todos os dias... Você está fazendo uma entrega não para a posição que você está somente. Não. Você faz uma entrega para se manter na posição que você está e você está fazendo uma entrega para assumir uma nova posição. Então, se você está numa reunião e o assunto não é da sua área, você pode dar uma contribuição. Porque você não pode olhar só para a sua área. Você tem que pensar na empresa, você tem que trazer propostas. Mas você tem que conseguir fazer isso agregando as pessoas para que elas queiram te seguir. A pergunta é, se a empresa tiver que escolher uma posição, será que os teus colegas gostariam que fosse você? Então, na verdade, a gente constrói a nossa trajetória profissional no dia a dia, na posição que a gente está, nos preparando, sabendo as nossas fragilidades. Resumindo o que você falou em 2 frases, não é a empresa que tem que... Porque as pessoas têm mania de dizer, não, a empresa não está vendo o meu trabalho. Não é assim. Você tem que fazer o seu plano de progresso dentro daquela empresa. Eu gosto dessa empresa, eu quero ficar aqui alguns anos, mas eu não quero ficar na mesma posição. Então, ele tem que decidir. Agora, eu vou aproveitar. O tema é tão apaixonante que se a gente deixar, a gente vai longe. Eu queria te fazer uma pergunta.
baseado naquilo que eu tenho recebido na minha área de recursos humanos. Por que tanta rotatividade na área de saúde, Torelli? Eu acho que a área da saúde, O Norberto, que está acontecendo? os hospitais até a área da saúde até 2019, nós vivíamos uma normalidade. Sim, E 2020 a gente teve que enfrentar uma pandemia. E todo mundo usou o limite máximo da sua capacidade física e emocional no enfrentamento de uma pandemia. E as pessoas pararam de se enxergar, porque usava máscara. E É. muitos sequer iam. Hoje tem empresas da saúde que alguns líderes trabalham em outros países, tudo por home office. Então, a cultura dessas organizações, elas passaram a ser modificadas. E aí nós tivemos 2020, 2021 e 2022. E 2023, 2024, nós temos uma crise de sustentabilidade. A receita gerada na saúde não está conseguindo pagar a conta para gerar riqueza. Os planos de saúde tiveram o maior prejuízo da história. E isso gerou um ambiente tenso na questão de busca de resultados. Então, o que aconteceu? A gente mudou. Hoje os hospitais estão com processos mais confusos que estavam em 2019, porque você teve que enfrentar uma guerra. E, de alguma forma, nós estamos num processo. 2025 é o primeiro ano normal desde 2019. Então, nós passamos por um período de muita... Sim, instabilidade. E hoje nós temos que buscar resultado, sustentabilidade, mantendo qualidade. E deixando claro para as pessoas que a gente tem que fazer algo mais para buscar esse resultado, sem prejudicar a qualidade. E nós temos um desafio, no meu ponto de vista, de reconexão a uma normalidade. Eu gosto de dizer que a rotina é a melhor coisa que tem. Você chega no seu trabalho e você tem uma rotina de fazer as coisas. Imagina com essa rotina, ela é totalmente modificada. Hoje é uma pandemia, amanhã é uma crise de sustentabilidade. Muitas organizações de saúde tiveram redução de quadro de executivos muito significativa. Sim. E aí tem uma questão, quando uma empresa faz uma redução de quadro, o problema não são os que saem, são os que ficam perguntando o que será que vai acontecer. Instabilidade para eles. Então, choque da cultura, o que nós temos que fazer agora é a busca da normalidade de uma cultura institucional focada na melhoria do dia a dia, no cuidado do paciente. Então, burnouts, afastamentos, isso tem crescido muito nas organizações de saúde. Todas. E nós existimos para cuidar de gente, né? E a pergunta é se nós estamos cuidando da gente, de nós mesmos, para poder estar bem, para cuidar dos outros. Né? O número de funcionários afastados é sempre grande de um tempo para cá. O que mexe na estrutura. Os pedidos de demissão estão superando as demissões, o que não existia. Os pedidos estão superando? Os pedidos... Nós temos casos de profissionais que, com o enfrentamento da pandemia, desistiram da profissão. Então, porque você passou por uma guerra. Né? E você tem que agora retomar isso. Né? Mas eu acho que o ponto importante é deixar muito claro que cada um é protagonista da sua carreira. E aí tem um outro ponto importante. Eu posso estar trabalhando numa empresa e eu não estou me conectando com a cultura da empresa. Eu não estou me conectando com a cultura da empresa. E eu tenho que... Eu vou buscar uma oportunidade no mercado. Né? Só que buscar essa oportunidade do mercado não significa você perder o emprego, fazer um currículo e sair. Não, claro. Como é que um profissional se prepara hoje, quando ele está numa organização, mas ele quer se reposicionar no mercado? Hoje existem apoio especializado para isso. Sim. Que poucas pessoas usam. Né? Como um profissional pode construir a sua posição de carreira através de um processo estruturado? E o que é esse processo estruturado? Para que eu possa procurar uma organização e dizer, eu quero me preparar para ocupar uma posição diferente. Tem que fazer uma autocrítica, uma autoanálise séria. Não adianta ele querer, ele pode. Você tem certeza que você está preparado? Porque muita gente não está preparada. Ele é, digamos, vou dar um exemplo, ele é um gerente e ele vem para nós e diz, olha, eu gostaria de mudar, não estou feliz como gerente porque eu quero ser diretor. Sim,
O que você está fazendo para ser diretor? Como você está se preparando para ser diretor? Não é só porque você quer o título e salário. Continua trabalhando como gerente e prepare-se. Porque você corre o risco da empresa achar que você não está desenvolvendo o seu trabalho, porque você não está satisfeito, você acha que você pode ser diretor, e não pode, você não está pronto para isto. E a gente fala isso, e pronto. Não vem com essa conversa de querer e querer. É o que você quer, mas você pode. Você tá... Todos os dias a gente tem gente assim. Nós temos hoje em torno de São Paulo e filiais 2.000 interessados em novos empregos. 2.000 Sim, interessados senhor, em novos empregos. Muitos estão trabalhando e querem um emprego melhor, e é aí que eu tenho que ter gente preparada e com força para dizer isso. Você fica onde você está. Você está muito bem onde você está. Olha, você é isto, você ganha isto, o mercado paga isto. O que você quer? Não, porque eu sou gerente, mas aquela mesma coisa. Eu quero ser diretor. Você não está pronto. Você não está pronto. Aí faz um assessment, que é um diagnóstico, e vai mostrar para ele, olha, está aqui os seus índices. É muita gente. Dizer que o desemprego diminuiu não é bem verdade. Nós nunca tivemos tantos clientes, e como eu falei agora há pouco, até médicos. Enfermeiro, então, nem se fala. Técnico de enfermagem, também. Nós só atendemos daí para cima. CEOs procurando emprego. CEOs empregados Sim, e procurando senhor. emprego. Meio a meio. Mas tem Muitos também tem lideranças empregadas. Sim, mas que percebem que logo, logo vão perder o emprego. E já se preparam. Já se preparam, querem saber se tem outras posições que eles podem se candidatar. E nós temos. Temos para oferecer. Mas isso é uma forma madura de olhar a carreira. Estou percebendo que eu não estou bem onde eu estou e eu já começo a me preparar para uma Isso é nova inteligente. posição. Isso é inteligente. Em qualquer área, inclusive na área de saúde, claro. É o que nós recebemos. Como eu falei, ontem mesmo eu atendi um CEO que trabalha numa multinacional, mas não está feliz, porque é uma multinacional japonesa. Ele disse que A cultura. a cultura. E ele está lá há 8 anos. Então, claro, ele tem um belo... Eu falei, você tem um belo currículo, vamos trabalhar então o seu currículo. Ele falou, eu não quero mais ficar lá, eu quero... Então, esse sim se preparou. Fala um inglês fluentíssimo, claro, hoje está falando até japonês. Então, é isso. O que é que você quer? Você está preparado? Essa é a pergunta. E deixar claro que você tem que ser o protagonista da sua carreira. Sim. Você não tem que esperar você sair. Claro. Tem outra coisa, Torelli, que é importante falar. Os meios de comunicação hoje te mostram tudo. Tem cliente que chega e diz, olha, eu gostaria de trabalhar em tal empresa. Tem sonhos também assim. Sim. Que são bons, são úteis. Você entrou no site? Ainda não. Você pesquisou? Você pesquisou? Não é só porque ele te ofereceu R$10 a mais que você vai sair. Você pesquisou essa empresa? Estou falando aí de cargos já definidos. Esse cargo está ocupado pela empresa? A pessoa saiu ou foi mandada embora? Você tem que pesquisar. E você tem meios hoje. Claro. Tem meios. Então, não chega às cegas numa empresa. Quero ocupar esse lugar. Você precisa saber. A rotatividade nessa empresa, qual é? São perguntas inteligentes que o profissional, o executivo tem que fazer. Não é, de novo, vou repetir, porque tem gente que diz, eu acho que eu posso ganhar mais. Pesquise. Até porque você pode ganhar mais, mas você tem que se manter na posição. Quanto tempo, às vezes? Nós tivemos um caso, como eu te falo, ontem veio esse caso para mim. Uma pessoa, gerente de marketing, claro que eu não vou dizer a empresa que é, porque é antiético. Nós colocamos essa pessoa nessa empresa, porque ela disse que queria, é uma mulher. Gostaria muito de trabalhar com gerente de marketing, o salário era adequado. 1 mês, fez ontem, ela voltou. Ontem, aí veio uma pessoa me dizer, senhor Norberto, como é que eu faço? Faz o quê? Nós recolocamos essa pessoa. Então, pela nossa
Nosso contrato, quando você recoloca, que nós indicamos e nós preparamos e nós fizemos, acabou o contrato, fechou ali, nesse dia. Ah, mas ela está desesperada. 1 mês e já mandaram ela embora. 1 mês. 1 mês, uma gerente de marketing. Ela não pesquisou a cultura da empresa, entrou de cabeça, não era nada do que ela pensava. Sim. Então, os profissionais têm que tomar esse cuidado. É ele, você falou agora há pouco, e é claro, eu penso assim, você tem que olhar para você. Não é a empresa que é culpada de tudo ou a empresa que está oferecendo é maravilhosa porque está oferecendo X reais. Não. Pesquise, olhe, veja bem aonde você está indo, onde vocês estão te indicando. Hoje tem mais uma característica que surpreendentemente acontece. Qual é o regime? CLT ou CLT PJ? ou PJ? Ontem o Gilmar Mendes Sim. deu um basta. Ele suspendeu a discussão. Suspendeu. Isso aí vai longe agora, né? Você sabe. Suspendeu. Por quê? Porque tem muita gente... Não, eu vou fazer outra pergunta. Qual é o regime? O regime você trabalha das 8 às 18. Ah, não tenho interesse. Quantos dias de home office? Quantos? É híbrido. Tem pessoas que não aceitam nem híbrido. A área de TI, por exemplo, tem muito que é 100% home office. Não aceita. Então, olha como o mundo muda e os executivos têm sempre que fazer uma autoanálise. É deles a responsabilidade. Como é que, quando você conversa com líderes de organizações que estão buscando posições chaves, e você percebe que algumas organizações não conseguem reter as pessoas. Tem uma alta rotatividade, né? Qual o aconselhamento que você dá para esse líder maior, para ele não estar todos os dias tendo que buscar a seleção, porque ele contrata, mas não consegue reter por mais de um ano esse profissional? Começa a estudar a equipe interna, a equipe que ele tem. Será que você não tem alguém? Você está conversando sempre, vendo os pontos positivos e os pontos negativos, e cada um tem? Porque procurar no mercado, Torelli, custa caro para as empresas. Então é muito mais confortável, financeiramente inclusive, reter os talentos. Que é o que eu faço. Eu mesmo faço isso. Desde que você prepare esses talentos. Pronto. E eles queiram ser preparados. Aí sim. Mas o diálogo é essencial, a comunicação é essencial. Aquilo que eu falei agora há pouco é uma verdade e eu posso falar de cátedra porque eu faço isso. Primeiro eu digo todos os pontos positivos, mas esses estão negativos. Você quer continuar na mesma posição daqui a 5 anos? Então você tem que se preparar. Não é a empresa. A empresa não é obrigada a pagar curso nenhum para você. Pode até pagar, mas não é obrigada. Você tem que ver o que é melhor. É isso. Tudo se resume nisso. Agora, a nossa surpresa, como empresa de RH, como consultoria, é receber tantas pessoas da área de saúde. Por isso que eu fiz a pergunta. Para nós é uma grande surpresa. Pessoas que estão buscando novas posições. E empresas que também estão buscando novas lideranças. Eu acho que esse é um ponto, gente. Está aberto aqui no chat para perguntas, para comentários. O que será que está acontecendo no nosso segmento? Por que nós não estamos conseguindo reter nossas lideranças? Por que nós estamos com um movimento de alta rotatividade em cargos de líderes? E, principalmente, qual é a nossa responsabilidade nesse processo? O que eu posso fazer amanhã para que, efetivamente, eu possa, na minha área, reduzir, na minha área, evitar que isso aconteça, né? Eu acho que esse é um ponto de reflexão de cada ajudante. Então, nós já vimos que nós temos a responsabilidade por saber o que somos, né? Através do assessment, definir claramente onde eu quero chegar. Eu só me tornei CEO, eu era gerente de RH no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e eu tinha um conflito com o vice-presidente administrativo, porque eu achava que ele não apoiava meus projetos de RH.
Aí eu fui estudar na época o que eu tinha que fazer para me tornar o vice-presidente administrativo. E aí eu fui fazer mestrado em administração. E no mestrado eu tinha que decidir qual a linha de pesquisa. Eu podia fazer tanto em RH, que eu trabalhava, como em supply, porque eu já tinha passado por supply. Mas eu me apaixonei por um tema que poucas lideranças hoje têm o domínio na profundidade, que é discutir o tema da estratégia, do posicionamento estratégico. Eu fiz a minha dissertação de mestrado em estratégia. E isso me qualificou para entender o que se exigia da posição do CEO de uma organização. Aí. Né? E para mim, eu sempre repito isso nas minhas palestras, que quando eu tive a consciência das competências de um CEO, eu olhei para os meus antigos projetos de RH e não achei eles muito bons. Né? Então. Porque eu, naquela época, eu achava que eles eram maravilhosos, porque eu tinha visão de um profissional de RH. Quando você senta na posição de que tem que gerir a empresa, tem que entregar resultado, tem que olhar para os grandes indicadores, você começa a ver que a pesquisa de clima é para gerar o engajamento, para reter pessoas, para cuidar melhor dos pacientes. Sem dúvida. E aí tu tem que perguntar se além de que o clima está bom, se os pacientes estão bem cuidados, se o resultado também está sendo bom. Você tem que ter uma visão mais ampla. E essa busca de conhecimentos dos quais você não domina, eu brinco que quando você acha que você é competente, sabe quando você chega para trabalhar e diz, eu sou competente, você começou o declínio na profissão. Porque você tem que sempre buscar uma forma de novos conhecimentos, novos desafios, ter um pouquinho daquela alma de estagiário, de querer estudar, do caderno novo, para que você busque conhecimentos do qual você não hoje está preparado. Nesse aspecto, Torelli, você tocou num ponto importante. Você, por exemplo, lidera uma equipe diversa. Sim. E também de alto nível junto. Qual é a tua filosofia de liderança aí? Eu brinco, falando assim de um jeito um pouco caricático, né? Eu digo que eu prefiro gerir um grupo de pessoas que pensam diferente, né? Que muitas vezes geram um conflito maior, pessoas que são muito competentes, do que liderar pessoas que aceitam aquilo que eu digo como sendo verdade. Ou seja, nós não contestam a sua palavra. Eu tenho hoje uma equipe que contesta. Isso é bom. Contesta e que a discussão não vai ser pela hierarquia, vai ser pela capacidade do conhecimento que tu tem naquele tema. E isso faz com que a organização esteja protegida. Né? O que eu já vivi e não recomendo é quando você diz uma coisa numa reunião e todo mundo fala sim, concorda. Não é bom. É porque eles não entenderam. Não é bom, né? É verdade. Então a gente tem que buscar contratar pessoas diferentes, com competências complementares, mas que elas entendam que cada um é o CEO da sua posição. Você tem que ter autonomia na sua agenda. Para mim, um líder executivo é aquele que não espera que eu peça nada para ele, porque ele já tem uma agenda proposta por ele, onde os principais temas da pasta dele, ele está liderando. Então, ele lidera a agenda da sua área e ele busca no seu líder o apoio para a execução. Mas não uma vez um executivo sentou comigo e disse assim, eu queria que você me dissesse quais são as minhas prioridades. E eu disse assim, a minha expectativa é que você soubesse. E que você dissesse para mim quais são as suas prioridades e o que eu posso ajudar. Verdade. Então, tem um item aqui, gente, que é liderança da agenda. Você é o CEO da sua posição. Você lidera a agenda. Eu trabalhei lá no Sul com o Mohamed, que era o CFO, e quando eu saí se tornou CEO, que eu dizia para ele assim, Mohamed, nós temos 10 projetos, 10 coisas para fazer, nós precisamos olhar isso rápido. Ele disse assim, eu só vou fazer 3. Eu disse assim, tu tá maluco? Mas as 3 que eu vou fazer vai ser de uma qualidade. Agora, se tu quer que eu faça 10 mal feito, não. Né, eu não vou fazer. Eu disse, mas eu preciso das 10. Tu vai ter 3 com boa qualidade. E aí, ele liderava a agenda
E quando eu saí do hospital, do Moinhos, naturalmente ele se tornou o CEO da organização. Porque uma das características de um CEO é que não tem quem peça para ele. Ele é que tem que liderar a sua agenda. E tem uma coisa no Brasil, na nossa cultura, que também é muito interessante. Nós delegamos para cima. Tu espera o chefe te cobrar para fazer a tua obrigação. Né? A delegação não é para cima. Né? Então, assim, eu não posso esperar que alguém me cobre para mim fazer aquilo que deveria ser a minha posição. E muitas vezes as pessoas esperam ser cobradas e não têm a liderança e o domínio da sua agenda. Então, você não é protagonista da sua carreira. Você acaba fazendo... Se te pressionam mais, você faz mais. Se te pressionam menos, você não tem com isso autonomia para ocupar uma função executiva de maior nível. Você lidera a sua agenda. E você negocia com o seu líder o que é possível fazer com qualidade naquele espaço de tempo que você tem e com os recursos que você tem. Com isso, você vai verificar que você tá liderando a agenda da sua área. E, para mim, esse é um ponto importante que eu digo sempre para os executivos. Quer te tornar um executivo sênior? Nunca espere que alguém te pergunte e também não pergunte qual a prioridade que a sua área tem. Você define a prioridade saber, e você pactua o que pode ser feito e de que jeito isso pode ser feito. Né? Então, começando a chegar as perguntas para nós aqui. Ótimo, vamos lá. Uma pergunta do Júlio. Não sei se é o Júlio lá do hospital, mas pode ser. É uma pessoa que chama Júlio. Uma Vamos pessoa lá. que se chama Júlio. Gostaria de ouvir de vocês sobre a importância das políticas de recursos humanos estar declarada no mapa estratégico de uma organização e ter projetos estratégicos definidos, ou seja, uma transparência clara das políticas, do que a empresa busca, e isto de uma forma totalmente declarada na organização. Será que precisa isso? Então é porque essa pessoa não sabe o que tem que fazer? Ou ela não conhece as políticas da empresa. Complicado. Não. Políticas? O dia a dia mostra qual é a política da empresa, a forma que a empresa age todos os dias. Difícil. Alguma empresa fazer isso. Difícil. Explicitamente. Eu não conheço. Sou sincero, não conheço. Ok. O Aníbal. Prazer imenso em participar desse encontro. Na visão de vocês, quais são as atitudes fundamentais para manter um clima organizacional saudável e manter uma cultura de evolução permanente, considerando o dinamismo na área da saúde? Aqui ele está falando de um tema importante, atitudes. É verdade. Isso é verdade. Atitudes. Agora, você tem que partir como é que está o clima. E aí a liderança é uma liderança transformadora. Ela tem que mudar a cultura e o clima da empresa, se ela não estiver satisfatória. É isso. É a liderança, é a responsabilidade do líder. O líder é transformador. Quando a gente fala em líder transformador, é porque o líder transforma as pessoas que trabalham com ele. Quando pensa, e não é que ele é um transformador dos resultados da organização. Não, transforma as pessoas, mas tendo esse diálogo, essa comunicação permanente. E tem uma questão também que é um aprendizado. Muitas vezes você diz assim, mas o meu líder não é inspirador, não é motivador. Eu sempre trabalhei com o princípio que você tem que pesquisar como é o melhor líder da melhor empresa do mundo. E não se submeter ao modelo de liderança que você tem hoje, porque pode ser que ele não seja o melhor modelo de liderança. Então, você não trabalha para a empresa que você trabalha, você tem que pesquisar para trabalhar para a melhor empresa do mundo, que vai exigir isso de você, porque você vai estar preparado para todas as organizações. Todas. Mas não se acomode. Se você tem um líder que não exige, que não busca a transformação, que não busca o seu desenvolvimento, se você se submeter a isso por 3, 4, 5 anos, se torna um hábito e você se torna uma pessoa medíocre, um profissional medíocre. E o erro de quem é? Do profissional. Ele não viu, ele não achou. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, eu sou engenheiro. E o Thomas Casey, que é o fundador da empresa, me conheceu porque ele fez um hunting comigo.
Muito bem. E aí ele me conheceu e a partir daí ele dizia: você vem trabalhar comigo, você vem trabalhar comigo. E eu dizia: eu sou engenheiro, não sou RH. Mas um dia ele me fez uma proposta e eu fui me preparar para trabalhar em RH, por minha conta e risco. Aí fui fazer cursos à noite, fui fazer isso, fui fazer aquilo. E quando ele resolveu vender a empresa, ele falou: se você não comprar, eu fecho. Olha você, porque eu me inspirei em tudo que ele fazia também. Eu tenho que olhar. E eu via que eu poderia um dia estar no lugar dele. E eu me preparei para isso. Ou seja, Você o é destino, responsável por você. o de- Nada cai do céu. O que é o destino? o destino, que as pessoas dizem que Deus é que define o nosso destino, a gente tem que ajudar Deus Você para tem que ajudar. Agora eu vou esperar que alguém me convide para ser isso, aquilo, aquilo outro. Está pronto para isso? Não. Você está se preparando? Não. Então você não vai ser Eu convidado acho que para coisa o nenhuma. grande aprendizado que nós estamos tendo nesse encontro é o protagonismo que cada um tem que ter na sua carreira. Olha para si, olha para dentro de si e veja, analise o que eu estou fazendo e o que eu pretendo ser. O que eu estou fazendo hoje e o que eu devo fazer para ser o meu sonho. Pronto. E eu fiz, e por isso que eu digo, não estou querendo promoção, que eu não preciso disso nessa altura da vida. Mas é que quando eu fui, eu disse, um dia eu vou pegar o lugar dele. Mas não é só pela vontade. Eu fui me preparar e fui me preparando. 9 anos depois, prontinho eu estava. Tanto que ele falou, se você não ficar, vou fechar. Ele queria a perpetuidade da Pronto, empresa. conseguiu. E eu mantive o nome dele com o maior prazer, porque eu acho que ele merece. Até porque as grandes consultorias todas têm nome de fundador, né? A Michael Page, a Spencer Stewart, a Hendrick Struggles, todas elas é nome do fundador, ou dos fundadores. A Thomas hoje, quantos anos já está no mercado? 48. 48 anos. Dia 17 de maio agora, 48 anos. Você, É bastante tempo. Você, nesse período, já conversou com executivos de idades, complexidades? Todos. Acho que todos. Sempre tem alguma surpresa, mas acho que uma grande parte eu já conversei, já orientei e faço isso até hoje. Por isso que eu digo, o pessoal me pede às vezes, como esse de ontem, esse senhor de 60 anos, que foi CEO de uma empresa japonesa, mas não aguentou mais a cultura e quis sair. Então, eu vivo conversando com eles. Claro, eu aprendo todos os dias. Você tem que ter essa humildade. Eu aprendo todos os dias e erro todos os dias, não vou negar. Quem trabalha erra. Só não erra quem não faz nada. Ou que faz aquela rotinazinha. Olha, tá pronto, viu? Tá aqui, tá pronto. Não. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso crescer? E onde é que a motivação para acordar todo dia querendo, depois de 48 anos, querendo crescer, querendo... A motivação, ela vem da onde? De dentro de mim. De dentro de mim. Eu trabalho 12 horas por dia. Lá. Fora que eu trabalho em casa. Porque eu amo. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Tanto que eu coloquei o lema da empresa, eu coloquei paixão por pessoas. Você tem que gostar do ser humano, você tem que ver o ser humano junto com o profissional. E aí você progride. Então, é essa motivação que me leva a isso. E eu vou crescer. A Thomas Casey não parou. Ela vai continuar crescendo. E muito. Hoje eu tenho 6 filiais. Por que não ter 10? É porque a pandemia me atrapalhou um pouco, não vou negar. Em termos de querer expandir. Só nesse aspecto. Porque nós crescemos na pandemia. Porque muitos executivos perderam emprego na pandemia por causa de altos salários. Também não vamos negar esse fato. Sim, quando vem a crise... Quando vem a crise, você tem que cortar. Então, como é que eu corto? O fulano ganha X. Puxa, mas a gente poderia ter um outro ganhando X menos alguma coisa. Meio X. Então, aí vem nos procurar e a gente faz o trabalho. Esse é um outro ponto importante que as pessoas têm que entender. O resultado... Tu não briga com o resultado, né? Se você não tem o resultado, as medidas vão ter que ser implementadas.
A Renata coloca, muito boas colocações do Norberto. O desafio da liderança é muito grande, principalmente por ter que equilibrar muitos pratinhos. É verdade. Queria saber do Norberto, além dos pontos mencionados, como ele acha que o líder deve se preparar para sentar na cadeira de um CEO de uma forma mais confortável. Mais confortável? Então, quando ela fala deve Confortável é difícil para o CEO, né? Difícil. A responsabilidade é imensa. Você tem que entender que, de repente, quantas famílias dependem do CEO? Eu Sim. penso nisso todos os dias. Os funcionários todos que eu tenho. Então, eu me preparei para ser CEO. E qual é o melhor que eu acho? E teve um funcionário meu que fez uma pós-graduação. E o tema da pós-graduação, o TCC, como chamam, Sim. Trabalho de Conclusão de Curso, foi liderança. E, para minha surpresa, ele veio me dizer que ele teve 10 da banca examinadora. E quem foi a inspiração? Eu. Isso é me bacana, deixou né? muito feliz. Porque você ser líder, você tem que se comunicar. Isso eu faço mesmo, com prazer, com vontade, e acho que é o mais importante da convivência profissional. Comunique-se dizendo, você errou, e dizendo, você acertou. É isso. Você tem que estar preparado para isso. Eu me preparei. Preparei mesmo, não vou negar. E certamente que quem trabalha em recursos humanos ou quem trabalha em um hospital tem que gostar de gente, né? Pronto. Imagina você trabalhar no hospital. Como eu falei, você dirige diversidade de posições, não é? Muito Sabe que o diferente. hospital é a organização que tem o maior número de profissões diferentes. É verdade. Você tem num hospital um médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, mas lá você tem estatístico, tem bibliotecário cuidando do arquivo. TI hoje é uma área imensa. Você tem economista, tem administrador, tem sociólogo, tem assistente social. Então, assim, você tem praticamente todas as profissões, isso de uma complexidade muito grande. O Oscar aqui tem uma pergunta bacana, Olá, vamos que ele lá. fala sobre protagonismo individual e performance coletiva, né? Como trabalhar isso? Ou seja, o Norberto, o Torelli, o Júlio, o Alex como líder, mas a equipe deles, né? Eu já escutei líderes dizendo assim, ó, eu sou um excelente líder, o problema é a minha equipe, né? Imagina. Então, qual a responsabilidade do líder com a formação da sua equipe? E quando dá errado, como ele não pode responsabilizar a sua equipe, Não. e sim entender que cabe a ele a construção. Eu não tenho dúvida. Ele tem que estar junto da equipe, saber o que cada um faz, saber a capacidade de cada um. Volto a falar, chama cada um isoladamente, conversa. Isso tudo demora meia hora, 40 minutos, e você fica sabendo. E faz essa pergunta: o que você pretende ser daqui a um tempo? Olha, por que você não faz tal curso? Por que você não faz tal coisa? Por que você não participa disso, daquilo, daquilo outro? Orientar. Não é, o líder não é só para dar ordens e cobrar. Não existe. Isso aí é coisa do passado. Sim. Dá ordem e depois cobra. Você fez o que eu mandei? Não existe isso hoje. Não existe. A sociedade mudou, né? Mudou. E responsabilizar a equipe é irresponsabilidade. Eu resumo assim. Eu chamo jamais, de fraqueza. Jamais você vai... Ah, não, eu vou mal porque a minha equipe é ruim. Não, você que é ruim. Você não está Você não montou uma equipe boa, Você não montou né? uma equipe que é boa, que apresenta resultados, com quem você dialoga. A culpa é sua. Essa é a resposta. O Fúvio está pedindo que a gente fale um pouquinho sobre propósito, né? O quanto da nossa motivação vem do propósito de querer cuidar de pessoas, o propósito de transformar a saúde, o propósito de desenvolver pessoas. O quanto essa palavrinha chamada propósito... Pode responder com propriedade. Eu quero dizer para vocês que assim, poucas pessoas sabem da minha história pessoal, né? Eu, quando era adolescente, meu pai sofreu um acidente de carro e passou 1 ano e meio internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
E eu, como familiar, né, numa época da vida onde eu queria ser cuidado pelo meu pai, eu tive que cuidar do meu pai. E eu passei esse ano dentro do hospital. Meu pai foi para a UTI, meu pai voltou da UTI, meu pai foi isso. Acabou tendo alta com bastante sequelas, mas eu tive essa... olha aí. E aí, quando eu me formei, eu tive 2 propostas de emprego. Uma para trabalhar numa siderurgia, né, na área de recursos humanos, e outra para trabalhar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde meu pai tinha sido internado, né, como responsável por recrutamento e treinamento, né? E, obviamente, que aquela experiência que eu vivi, ela fez eu decidir... Fez você decidir por hospital. Ir para a área da saúde. Pronto. Né? E aí, quando tu chega na área da saúde, você entra num elevador e vê uma pessoa tensa, você vê uma criança, né? Se você entender o que você está fazendo ali, você nunca vai ter problema de motivação. Né? Você pode estar em casa, você pode ter problema, você pode estar passando um momento ruim, mas quando você entra no hospital e você entende o propósito pelo qual você está lá, você nunca vai ter problema de motivação. Né? Agora, se você não entender por que está lá e achar que o hospital é um emprego como qualquer outra organização, você vai ter muita dificuldade de permanecer no hospital. Porque o hospital é tenso. O hospital é tenso todos os dias. Não tem como não ser. O hospital é a única empresa que depois que acende a primeira luz, ela nunca apaga. Depois que abre a porta, ela nunca fecha. Então, trabalhar para melhorar a eficiência, a qualidade de um hospital, tu está trabalhando na indústria mais importante da humanidade, que trabalha com a dor, trabalha com a vida, trabalha com a morte. Agora, para mim, isso é propósito. Né? Mas não necessariamente as pessoas precisam passar por alguma coisa. Não. Tem muitas pessoas que têm, e isso eu falo também para os profissionais de saúde, você tem um propósito de cuidar de gente. Aí você chega no hospital, você é enfermeiro, e eu estou aqui, eu quero cuidar de paciente. Você chega lá e se torna chefe da UTI. Você tem 60 funcionários. E você tem que cuidar, além do paciente, você tem que cuidar da gestão de 60. E você lá na sua formação, você não teve disciplina de liderança. Você faz a medicina, você faz nutrição, você faz enfermagem, não tem uma disciplina de liderança, gestão de pessoas. Quando você chega, você tem que liderar a gente. Então, a disciplina liderança, ela é uma disciplina universal e que ela pode ser aprendida num curso, mas os livros que eu li esse ano sobre liderança são transformadores a tudo que eu entendia de liderança no ano passado. Então, não dá para a gente viver do conhecimento que nós tínhamos. A humanidade está mudando, as gerações estão mudando, os jovens não querem mais se submeter à hierarquia autoritária que existia nas organizações. Então, a liderança ela é uma disciplina que todo ano você vai ter que reaprender, se você quer exercer de uma forma competente a sua posição. Porque, ela, de novo, tudo que eu aprendi até o ano passado não me qualifica para me tornar na posição de CEO sendo um líder daqui para frente. A inteligência artificial está mudando a agenda. E muito. Nossa, como? E tem pessoas, tem pessoas que não acordarem para isso, hein? É isso. Tem pessoas que não, não, eu quero. Você não vai sobreviver profissionalmente. Você tem que entender como a inteligência artificial pode te ajudar. Claro. Não vai te substituir, de novo, não vai. Mas você tem que entender como ela vai te ajudar. E procurar saber. Eu já estou começando. Começando não, meu pessoal começou a usar e muito. Está ajudando muito, está diminuindo o tempo deles. Em termos de atendimento, né? É impressionante. E a questão da linguagem natural, de você conversar com a plataforma, ela entende perfeitamente tudo que você... Ela interpreta a sua pergunta. Né? E te dá resposta a todas as perguntas.
Nós estamos indo, Norberto, para o final, nós já estamos a 1h15. A 1h15. Não dá para falar mais? Não, a gente pode marcar um próximo encontro. Não, mas é sempre um prazer. Eu adoro falar de gente, porque eu tenho paixão por pessoas e gosto de ver os profissionais crescerem. E eu incentivo isso, meu pessoal. Felizmente, eu faço isso. Você precisa crescer, você tem condições de crescer. O que você está fazendo para crescer? E tenho a satisfação de ver estagiários que começaram com a gente como estagiários. Isso é muito bacana, né? Hoje, é uma felicidade muito grande, muito grande, muito grande. Então, é sempre bom falar sobre recursos humanos, sobre como estamos caminhando em recursos humanos, que a transformação é geral, claro que mexeu com tudo e com todos. E eu só posso te agradecer, hein? Não, que isso, mas é um prazer, é um aprendizado. Eu acho que fortalecer essa questão do protagonismo nosso da carreira, né? Ela é importante. Não se colocar na posição de vítima, e sim na posição de que você é o responsável por tudo que está acontecendo. E você é responsável por tudo que está acontecendo, tanto para o bem quanto para o mal. As oportunidades vêm como uma consequência do comportamento e do... Sem dúvida. Então, na carreira profissional, tudo que acontece com a gente tem um fundamento baseado em algo que a gente fez ou que a gente não fez. Mas eu queria, para encerrar, Norberto, que você pudesse dar um conselho para esse pessoal, o que eles têm que fazer amanhã? Né? Porque assim, o que eles têm que fazer amanhã para transformar a carreira deles? Né? O que eles têm que acordar amanhã e pensar o que eles podem mudar ou o que eles devem fortalecer naquilo que eles já fazem para ter uma carreira de sucesso. Uma autoanálise em primeiríssimo lugar. Autoanálise. Autoanálise especializada. Dele. O que eu estou fazendo? Até onde vai a minha capacidade? Paralelo com isso, ele tem que ver, então, no contexto da empresa que ele está hoje, na instituição que ele está hoje, as possibilidades que ele tem. Muitas vezes ele vai ver que não tem possibilidade de progresso. Então ele tem que procurar. Ele tem que dizer, eu preciso mudar. Não é aqui que eu quero ficar. Por isso que eu falei para você, ou as pessoas pedem demissão ou são demitidas por não adaptação à cultura da empresa. Essa análise ele tem que fazer. Tem que fazer. Puxa, eu estou nessa empresa, não estou gostando. Por isso. E se prepara e vai para o mercado. Enquanto está trabalhando. Claro. As possibilidades não é errado isso, né? Não. As possibilidades que ele tem de se recolocar enquanto ele está trabalhando são muito maiores. Claro. Porque a cabeça dele... A autoestima está melhor, pronto. Né? Não, eu estou trabalhando, mas eu estou procurando algo melhor. Tudo bem. Aí você faz as entrevistas, descontraído, bem, porque você está trabalhando. Se der errado, eu volto. Agora, se você não estiver trabalhando, é claro que complica para você, a sua cabeça. Então, você vê, a gente fala, mas o protagonismo é do profissional. Esse é o conselho que eu dou. Faz uma autoanálise e veja o entorno dele, aonde ele está hoje. Se o satisfaz ou não satisfaz. Se satisfaz e tem possibilidade de progresso, tem que ver como ele pode progredir naquela organização. Não tenho possibilidade, vou procurar. E aí procura uma consultoria. A Thomas Case é uma delas, não é a única. Tem várias e muito boas. Não nego. Porque você trabalhar para pessoas é muito delicado, né? Sim, muito delicado. Você mexe com a vida das pessoas. Uma fala sua interfere na vida da pessoa. Já teve gente que chegou lá na minha empresa e falou para a pessoa que o atendeu, estou pensando em me matar. Pesado. É pesado. Aí dá um curto-circuito, aí vem para mim. Como você, com esse currículo, eu tenho que jogar a pessoa para cima. Claro. Porque ele tinha na ideia dele que ele tinha que ganhar X. O mercado não paga mais o X que ele está pleiteando. Então aí eu o convenci de duas coisas. Uma, não se matar, claro. E a outra, aceitar um salário que o mercado estava oferecendo e mostrar o talento dele. Foi as palavras que eu usei. Mostra o seu talento. Entra na empresa. E aí a empresa vai reconhecer ao longo do tempo. E ele aceitou e está lá até hoje. Feliz e contente. É maravilha.
poder ter essas histórias para contar faz por isso uma... que eu digo, é muito curto o tempo. Tem milhões de histórias, porque cada um vem com uma história, claro. Cada um, nós somos as nossas histórias. Lógico. Gente, agradecer muito ao Norberto. Obrigado, hein? Imagina, eu Nós que agradeço. estamos tendo a oportunidade de conversar com um dos profissionais de maior senioridade nesse mercado, né? Eu acho que isso é uma oportunidade única, né? Agradecer a generosidade do Norberto estar aqui compartilhando, agradecer a equipe da Thomas Case que ajudou a organizar esse evento para que a gente possa compartilhar todas essas experiências e finalizando, dando boa noite para vocês, mas deixando claro o recado, né? Eu sempre gosto, eu já falei 100 vezes isso, né? Tenho lá na África um provérbio que diz o seguinte, que todo dia na África o leão acorda e ele sabe que naquele dia, e não é no outro dia, naquele dia ele tem que correr mais rápido que o antílope, porque senão ele morre de fome. E todo dia o leão acorda sabendo que ele tem que correr naquele dia mais que o antílope. Mas na África também todo dia o antílope acorda. E sabe que naquele dia ele tem que correr mais rápido que o leão. Senão ele vira comida, né? Então, quando a gente acordar amanhã, a gente ficar com dúvida se nós somos mais o antílope ou o leão, a única certeza, corre, né? Corre para fazer o teu melhor. Corre para ser protagonista na tua carreira. Corre para valorizar as coisas boas que tu fez. Corre para valorizar as coisas boas da empresa onde você trabalha. Corre para ser protagonista da sua vida. E não deixar a vida levar ou deixar os outros dirigirem a carreira de vocês, né? Sejam protagonistas da vida profissional que vocês não vão se arrepender nunca. Nunca. Tá bom, Verdade. gente? Obrigado, abraço para vocês. Obrigado, viu, Torelli? Muito obrigado e um abraço para todos.